Olá, prezado aluno, prezada aluna. Olá, Gabriele, que Olá, honra ter você aqui professora. conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui e pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quero que a Gabriele se apresente para a gente começar esse domingão. Olha só, gente, vai fazendo, estourando pipoca, botando a Coca-Cola para gelar, botando a Pepsi para gelar, vai colocando aqui, porque hoje tem assunto que não adianta colocar no domingão do Hulk, não. Tem que assistir aqui, porque hoje tem assunto, tem conhecimento na veia, só feras aqui com a gente, não é, Gabriele? Verdade, professora. Hoje a gente vai falar sobre as principais tendências dentro do marketing, dentro do e-commerce, sobre inteligência artificial. Vai ser um bate-papo muito legal, com muitas novidades, né, professora? O 25 já está batendo aí na porta e a gente já veio trazer informações quentes para vocês. Olha só, é por isso que isso aqui chama-se um Grand Summit, ou seja, o Grand Summit chegou para vocês. Por quê? Porque a gente quer trazer palestrantes, a gente quer trazer gente do mercado, especialistas que, como a Gabriele disse, estejam com aí a atualidade na veia. E temos um primeiro convidado, não temos, Gabriele? Isso Quero mesmo. chamar a tela aqui, Gabriel Pianaro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito esse convite. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem com vocês? É um prazer, é uma honra estar participando nesse domingo aí, poder contribuir e trazer um pouquinho das experiências, das expertise, dos erros e dos acertos que a gente, né, que faz parte da área da profissão e nesse cenário de mercado que muda todo dia. É uma loucura, se a gente não tiver atualizado hoje em 24 horas, a gente fica para trás. É uma verdade. honra, professora, estar contigo aqui nesse bate-papo. Gabriel, eu quero que, antes da gente começar, eu quero que você se apresente, eu quero que você me diga, né, onde você tá, qual é a tua profissão, o que você faz hoje, porque é muito orgulho ter você hoje aqui conosco. Legal. Atualmente eu sou o Head de Marketing da DBM. DBM é uma empresa de BPO, uma das maiores empresas aí no segmento no Brasil. Sou conselheiro também da DVB Paraná, Associação dos Dirigentes e Vendas em Marketing da Seção Paraná. Faço parte também como colunista da Rede Massa, que é o SBT no Paraná, onde eu escrevo para o portal Massa News, que é o portal deles, né, do SBT aqui, sobre marketing e tecnologia. E coautor de alguns livros também e algumas outras coisas a mais, principalmente com network que está na veia, faz parte da profissão e da área. Tá, mas eu acho que você esqueceu de uma coisa que, assim, ó, hoje eu tenho tanto orgulho de ter você aqui que eu vou contar que ele é nosso aluno egresso. Você não tem noção. Gente, vocês não têm noção que o Gabriel é nosso aluno egresso. E olha só o que essa sumidade se tornou. Realmente, Gabriel, é muito orgulho quando você me chama de professora e realmente saber que eu fui sua professora, que a gente estava junto em sala de aula e hoje você se tornou esse profissional assim maravilhoso. Gente, olha só o que o Gabriel vai falar com a gente. Coloca na tela aí, ó. Hoje nós vamos falar de gestão de marketing 2030, desafios e tendências em discussão. Gabriel, e hoje uma das questões que nós trazemos que é o live commerce, não é, Gabriele? Gente, o live commerce, né, tá um boom, mais especificamente aqui. Na China e agora está chegando aqui no Brasil, mas o live commerce, como sempre, né, professor, o chinês sempre à frente, sempre com tendências, e aí essa live commerce já acontece desde 2020, gente, lá na China, desde a época da pandemia, eles viram uma oportunidade e começaram a fazer essa live commerce, né, que é nada mais, nada menos que você fazer uma venda de produtos por meio de lives. Certo? Isso tem crescido muito. Só que lá na China, professora, tem uma diferença, porque o TikTok, ele tem já uma ferramenta onde você faz a live e você não precisa sair dessa live para você realizar uma compra. Gente, isso é muito legal para a experiência do cliente. Vou contar para vocês, no Brasil nós temos já tecnologia que faz isso também. Olha! Sério, Gabriel? Que legal! Temos tecnologia já que você consegue comprar durante o live commerce. A live, né? Colocar seus cadastros durante a live, fazer o pagamento, seja até inclusive já por Pix,
durante a live e a tecnologia e dali já sai despacho, já sai, a empresa já manda entregar, já tem tecnologia para isso aqui, né? Graças a Deus. Excelente, né, Gabriel? Porque assim, quando você faz uma live, por exemplo, as lives que têm acontecido aqui, professora, no Brasil, elas têm, né, geralmente quando usa as redes sociais, elas fazem um momento, né, de interação ali com o público, de relacionamento, né, traz alguns jogos, algumas estratégias ali de gamificação. No entanto, você tem que encaminhar o teu consumidor para alguma plataforma, ou para um canal de atendimento, ou para o WhatsApp, ou para o próprio site. E aí, quando o Gabriel traz isso, que já tem plataformas, né, que estão fazendo isso aqui no Brasil, isso aqui é muito legal. Porque o TikTok aqui no Brasil, infelizmente, ainda não faz isso, né? Ele já faz isso lá na China e já tem feito isso lá nos Estados Unidos. Mas eu acredito que isso não vai demorar para chegar aqui. Eu acredito que lá para o ano que vem isso já esteja aqui. E isso vai trazer uma relação muito de aproximação e vai aumentar, consequentemente, a venda das empresas, dos produtos das empresas, né? Exatamente, eu acho que aí vem essa primeira questão, né, Gabriel? Como que você vê esse impacto desse live commerce entre marcas e consumidores? A gente tem uma tendência de mercado, o mundo digital transformou as marcas, né? As marcas tiveram que se reinventar durante muito tempo, nos últimos anos, devido a toda a comunicação digital, principalmente a proximidade que as redes sociais trazem hoje para as empresas, né? Hoje você reclama de uma marca diretamente no seu Instagram, né? Então você tem uma proximidade. O live commerce, além de agilizar a venda, acelerar a venda, traz uma comodidade para o consumidor. E Sim. faz com que o consumidor também se conecte muito mais com a marca. Essa conexão de marca, ela é muito importante. Ela pode ser um fator determinante, inclusive, para o sucesso no futuro de uma marca, né? Então, o não fazer hoje, quando a gente olha para o ambiente do varejo, né, lojas, lojistas de pequeno, médio e grande porte, o ato de não fazer live commerce já é se colocar no século passado, se a gente for pensar assim, ou na década Sim. passada. Né? Como a Gabriele mesmo trouxe, né, de 2020 para cá, na pandemia, isso cresceu muito na China, começou-se a acontecer no Brasil ainda de forma um pouco amadora, algumas lojas fazendo no desespero ali durante a pandemia, algumas lives para vender, mas ainda sem a estrutura necessária. Não é, eu gosto de trazer isso, não é moda e nem é tendência, ela é uma realidade hoje. Né? Hoje você está na comodidade de casa, hoje você pede delivery em casa, para não falar de marcas, você pede o carro que vai te buscar em casa, você faz tudo de forma mais cômoda. O brasileiro gosta de ir para o shopping, né? Os shoppings vivem cheios em todas as cidades do Brasil, gosta, mas muitas vezes ele vai ao shopping, ele conhece a roupa, ele olha, mas ele não compra. E ele tem a oportunidade de comprar num outro ambiente depois, na sua casa, com mais tranquilidade, sem estresse, vendo em mais detalhes, escutando, às vezes, do vendedor, de quem está apresentando, com mais detalhes sobre aquela peça, sobre aquele produto, né, que de repente na loja, na correria, o vendedor não consegue dar atenção para ele. No live commerce, não. Quem estiver apresentando, né, com todo cuidado, vai poder dar mais detalhes sobre o produto. Ele vai poder perguntar, utilizando chats, para poder interagir com a marca. E aí fica aquela coisa, todos nós, né, algumas marcas criaram isso ao longo do tempo, de nos chamar pelo nome. Né? A gente tem aí o exemplo da Starbucks, né, que colocava o nome no copo. Então você imagina você estar naquela marca que você é apaixonado, que você gosta, assistindo uma live e de repente o apresentador fala assim: a professora, né, Elaine fez vamos falar com a Elaine, que a Elaine te quer uma dúvida sobre o produto, e você está no meio daquilo que está acontecendo, aquilo gera uma conexão do cliente com a marca que é única. É única. Verdade. São as humanizações, né, professora, que a gente fala da marca. Então, assim, grandes empresas, elas têm priorizado a humanização, porque hoje o nosso consumidor digital, ele é um consumidor extremamente exigente, né, e ele não aceita qualquer tipo de relacionamento. Então, ele quer um tratamento personalizado, ele quer receber indicações de produtos que têm a ver com ele quer que o comportamento dele, ele quer que a marca praticamente entenda ele, né? Entenda as dores, entenda os desejos que ele tem, as necessidades que ele tem. Então, quando você faz uma live onde você tem a possibilidade, como o Gabriel falou, de você ter um vendedor ali mostrando aquele produto, né, rompendo aquelas barreiras entre o digital e o físico, é muito mais fácil de você converter, certo? E aí, o que eu acho também importante a gente falar é que para você chegar nesse nível de live commerce, você precisa ter uma presença digital,
certo? Você precisa, as empresas, as grandes marcas, elas precisam criar um relacionamento, certo? Dentro das redes sociais com os seus consumidores. Por quê? Porque como um relacionamento físico, a gente não tem isso feita de forma muito rápida, certo? A gente precisa criar esse relacionamento, né, professora? Para gerar confiança, para gerar credibilidade. Porque quando você decidir fazer uma live commerce, você vai ter uma audiência, certo? Você vai ter uma audiência para consumir o teu produto, você vai ter tráfego para o teu site, porque de nada adianta você decidiu, você ter uma loja ali no e-commerce, certo? E você decide fazer uma live commerce. Se você não tiver presença digital, você talvez não tenha audiência. Então você precisa, o que as marcas precisam fazer? As marcas precisam estar, certo? Já no meio digital, para que elas possam, de fato, né, ter ali um relacionamento com aquele público, já tá ali, os consumidores já terem se tornado fãs daquela marca. E aí e aí tem gente aqui, deve ter gente no chat aqui, né, conversando com a gente, me dizendo o seguinte: quem é que nunca se pegou à noite, né, antes de dormir, entrando em live commerce, não é, Gabriel? Quem é que nunca se pegou? Eu tava contando aqui. Tem até um meme, né? Que é aquela história assim: o marido tá ali na sala vendo futebol e aí, né, a esposa diz assim: ai, tô com sono, né? Vou deitar um pouco antes. Dali 10 minutos começa a chegar o Pix, né? No celular do marido. Compra realizada. Notificações do cartão, né? Compra realizada, compra realizada. E é exatamente isso. Eu já fiz isso, quem não fez isso, a gente acaba se pegando. Opa, caiu aqui meu ponto, peraí. A gente acaba se pegando, né? Então eu tava até perguntando para o pessoal colocar no chat, né, quem é que realmente já se pegou, quem é que já participou, né, de live commerce, já fez compra por live commerce, porque realmente, como disse o Gabriel, não é uma tendência, não é o futuro. Isso está acontecendo, né, agora e realmente veio para ficar. Então, eu já fiz isso, quer dizer, a gente realmente está vivendo essa realidade. Sim, exatamente. E algo que eu acho que é importante, né? Desculpa, Gabriel. Você quer falar, Gabriel? Fica à vontade. Não, eu enxergo num futuro próximo as estruturas das lojas. Eu acho que eu caí de novo, não. Pode falar. Eu vejo muito a estrutura das lojas onde ela tem a sua área de trade, né, seu ponto de venda, e sempre na sua estrutura de trás ela já tem pronto um estúdio. Né? Então, onde ela está ali constantemente atendendo o cliente no seu horário comercial inteiro. Porque hoje as pessoas elas têm horários diferenciados de compra, digamos assim, né? Horários livres de acordo com o seu trabalho. Então, eu imagino que, além do shopping, a loja está no shopping, ela aberta, aquele tempo todo que está a loja aberta, também tem alguém vendendo na internet o tempo todo, mostrando ali num canal de rede social o tempo todo o produto. Voa. Me diz uma coisa assim, né? O que você enxerga, na verdade, quando a gente fala sobre tendências? Porque a gente está falando do que está aqui hoje, né? A gente está falando que você me disse que isso já é realidade, que já está acontecendo, que tudo isso está aqui conosco. Mas quais são essas tendências que você vê em relação a live commerce? Porque quando a gente trouxe aquela primeira foto ali, né, do live commerce, a gente acaba se assustando, porque hoje, pelo menos, quando eu vejo aqui no Brasil, eu vejo ali, né, um celular, uma pessoa vendendo, mas assim, quais são essas tendências? Como que você enxerga tudo isso? Bom, as novas tecnologias vindas, inclusive, a própria Apple apresentou recentemente o óculos, né, onde você interage com o mundo real e o mundo digital dali sem fugir, sem sair do digital. Eu enxergo que, principalmente live commerce, empresas de varejo, empresas que precisam estar constantemente vendendo, não vai ser uma pessoa que vai estar atendendo mais essas pessoas, nem no chat e nem na própria live commerce. Né? A gente já tem hoje, inclusive, né, ícones, né, personagens que já são criados em IA que já atendem as empresas, que já fazem atendimento. O Omnichannel, que hoje é uma realidade, ele vai se transformar em algo muito maior. A gente consegue enxergar, a tecnologia está tão acelerada que, né, eu até tirei o meu óculos exatamente para poder exemplificar que daqui a pouco o celular está aqui na nossa mão, num óculos, que é utilizado por uma questão de saúde, porque a gente, né, principalmente quem precisa utilizar o óculos para enxergar, onde aqui a gente vai estar conectado na lente
simplesmente com todos os nossos canais digitais e assistindo live e-commerces que estarão sendo produzidas por inteligência artificial e não mais humanos. Logicamente que o humano lhe dá o prompt, né? Ele ensina a inteligência artificial a poder fazer esse tipo de trabalho. Mas eu enxergo muito prontamente que mais próximo de 2030 isso vai estar acontecendo, e eu ainda vou estar vendo do óculos o drone trazendo para minha casa aquele produto que eu estou comprando na live e-commerce. Né, como já acontece em vários lugares da China, onde você já tem prédios onde tem estacionamento de drone para entregar delivery de shopping, eu vou acompanhar o meu produto desde a saída de lá até o drone, até chegar na minha residência. A gente tá num mundo sem volta quando a gente fala de tecnologia. Sim. Verdade, Gabriel. Olha só, você acredita que o tempo passou voando aqui, e eu quero te agradecer muito por você trazer esses insights, trazer essa questão aí desse impacto consumidor-marca, e agora você também, né, falar dessas tendências que realmente é o tema do nosso Summit, quais são essas tendências, e realmente, né, a gente imaginar que a gente vai estar, né, aqui utilizando o óculos e acompanhando, ao mesmo tempo que como disse você, um objeto que a gente utiliza para a gente poder caminhar, enxergar melhor, ler, a gente também está acompanhando o mundo todo através dele, né? Sim. Haja cérebro para acompanhar tudo isso, né, gente? Meu Deus do céu. Gabriel, muito obrigada pela tua live, por você ter vindo aqui, por você ter, né, um espaço nessa tua agenda, justamente para você estar aqui com a gente, trazendo tanto conhecimento. Gente, é uma honra, uma gratidão. Precisando é só chamar. Obrigada, Gabriele. Tchau, Gabriel. Obrigada. Como que você vê tudo isso que o Gabriel trouxe, enquanto a gente chama aqui a Patrícia para entrar nessa nossa live? Então, tem coisas, professoras, que a gente acha até que é inimaginável, mas a grande verdade é que não é, né? Na realidade, o futuro é hoje, né? O futuro, a gente está vivenciando o futuro, aquele futuro que a gente via nos filmes, na realidade ele está acontecendo agora, né? E lá na China, falando até um pouquinho mais sobre isso, o que a China tem feito também, né? Eles têm feito lives, eles têm feito lugares específicos para fazer gravação de lives, certo? Mas o que acontece? Tem um movimento que eles estão fazendo live nas ruas. E você fala, gente, mas por que fazer live nas ruas? Porque o TikTok, né, que é uma das redes sociais, eu tô citando muito o TikTok porque é uma das redes sociais mais utilizadas lá na China, e que também é uma empresa chinesa, eles funcionam por geolocalização, professora. Então, ou seja, as creators, né, as produtoras de conteúdo, elas vão para as regiões onde tem um público específico daquela marca e fazem live naqueles espaços, porque o geolocalizador do TikTok vai entregar aquele conteúdo para aquele público daquela região. Então, ou seja, gente, como o próprio Gabriel falou, é a tecnologia trabalhando em favor, né, do marketing, né, de trazendo essas novidades para a área de vendas, para a área de e-commerce. Então, ou seja, você que é dono de negócio, você que trabalha dentro de uma empresa, você precisa estar atualizado com isso. Você precisa entender que cada vez mais a tecnologia ela vem para nos ajudar, né? Então você não precisa ter o tempo todo uma equipe trabalhando, você pode automatizar muitos desses processos, certo? Então a tecnologia ela veio aí para nos ajudar, e a inteligência artificial também, né, professora? Ainda mais, né? Realidade virtual, realidade aumentada, então são temáticas que a gente ainda vai abordar aqui, e aí vocês vão ficar chocados com os exemplos que nós vamos trazer, né, professora? Porque são coisas que a gente achou que ia demorar muito para acontecer. Até tô ouvindo aqui do ponto que a Patrícia já está aqui. Ótimo, já está aqui. Excelente. Patrícia, cadê você? Para você trazer questões que a gente vai conversar agora sobre um segundo tema, Gabriele, que realmente tem muito a ver com o marketing. Ó, meu ponto cai toda hora, mas tudo bem, gente, vamos lá. Sem problema. Gabriele, dá um oi para Patrícia enquanto eu arrumo meu ponto aqui. Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Gabriele, tudo bom? Obrigada. Boa tarde, professora Elaine. A gente está muito feliz com a tua presença. Patrícia, se apresente um pouco, fala quem é você, da onde que você fala, como que você tem contato com o Gran Faculdade. Conta um pouquinho mais pra gente, como é que é a tua relação aqui com a nossa instituição. Eu sou de São Paulo, na verdade, né? Sou formada em comunicação social pela SPM, mas já moro aqui em Curitiba há 10 anos. E, eventualmente, eu contribuo
com a GRAN, né, por meio da professora Elaine, com quem eu já trabalho já há alguns anos, né, professora Elaine? Então, eu tenho formação em comunicação social, tenho um mestrado pela UTF-PR em tecnologia e sociedade, e agora eu estou concluindo o meu doutorado também na mesma instituição. Sou professora de marketing há mais de 20 anos. Né, tem um mestrado na área de inovação em comunicação e economia criativa, e a gente percebe, Patrícia, que cada vez mais as áreas estão integradas, né? Então, a gente que é da área de comunicação, a gente também tem formação na área de marketing, né? A gente tem essa necessidade de ter essa integração, porque cada vez mais a tecnologia, né, tem exigido isso da gente, de profissionais múltiplos, certo? E é muito legal, então, a gente está aqui, ter uma colega, né, de formação, né, professora, para a gente discutir mais sobre essas tendências que estão em alta. E aí, Patrícia, a professora agora vai falar aqui, a professora já está com o ponto ajustado, já, né, prof? Já ajustamos o ponto, já está tudo certo. Agora Ótimo. Eu volto a ouvir a Patrícia. Patrícia, que prazer, muito obrigada de você estar aqui com a gente novamente, para você trazer teu conhecimento, mas eu quero fazer uma provocação aqui, Patrícia. Eu vou colocar na tela um dado muito importante que a gente viu, que são as notícias, porque o nosso papo aqui é sobre tendência. Sim. E aí eu quero colocar na tela aqui, olha só, gente, tem um fato que diz assim, uma notícia que diz o seguinte: até 2030, espera-se que 78% das pessoas usem aplicativos de realidade aumentada ou de realidade virtual para visualizar produtos antes da compra. Uau! Uau! Patrícia, o que você tem para nos trazer de questões relacionadas a essa notícia? Bom, seria interessante primeiro a gente distinguir a realidade virtual da realidade aumentada, né? A realidade virtual é aquela que proporciona uma experiência praticamente tridimensional, né? Onde o consumidor fica completamente inserido dentro de um cenário. Já a realidade aumentada é você, por exemplo, pegar um produto, um móvel, por exemplo, um sofá, e você projetar ele no espaço real da sua casa para você ver como ele vai ficar. Tá? Então, isso traz uma série de vantagens para as empresas, né, pessoal? Quando quero comprar um móvel pela internet, eu primeiro pego as dimensões daquele móvel, eu reproduzo as dimensões do móvel no chão da minha casa, né, para ver se vai ficar bom, mas mesmo assim eu não tenho toda noção tridimensional de como ele vai ficar, né? Então, sim, com a realidade aumentada e a realidade virtual, você tem uma plataforma completamente nova, não somente de comunicação, como de vendas, né, com o cliente. E outra vantagem da realidade virtual e da realidade aumentada é que você vai ter uma nova plataforma de vendas e de comunicação a um custo relativamente baixo, porque realmente exige um aporte maior de investimento você inaugurar espaços tridimensionais fora do ambiente online, né? Quer dizer, dentro da nossa realidade fora da internet. E as empresas hoje, existem muitas oportunidades, né, para que utilize-se essa ferramenta para justamente aumentar as vendas. Como que está isso? Ou ainda tem muito espaço para isso, Patrícia? Sim, ainda tem muito espaço para isso. A gente sabe que num curto prazo as empresas de pequeno porte vão ter um pouco de dificuldade de desenvolver essas plataformas, né, virtuais. Mas as grandes empresas, com certeza, né, vão investir nessas plataformas. Talvez o maior desafio para elas seja a integração dessas plataformas virtuais com os próprios sistemas de business intelligence e de big data, né, dentro da empresa, porque a quantidade e o volume de informação que elas vão coletar a partir dessas plataformas é muito maior do que aquilo que elas têm no varejo físico. Sim. Então, por exemplo, no varejo online, eu sei quem entrou no meu ambiente virtual, eu sei quais são as medidas dessa pessoa, eu sei quando ela entra, por que ela entra, o que ela busca, o que ela experimenta, o que ela compra e aquilo que ela deixa de comprar, né? Quer dizer, eu tenho ainda mais essas informações sobre a própria biometria, né? Sobre a própria estrutura física, né, desse consumidor. É um volume de informação muito maior, né? Se a gente for pensar em Big Data. Então, talvez o maior desafio das empresas seja realmente a integração, a conversa entre esses sistemas, né, para que ela possa integrar esses ambientes ao business intelligence dela e fazer realmente uma gestão data driving, como a gente chama, né, que é a gestão a partir de dados que estão sendo coletados em tempo real.
Gabriele, e isso já, assim, a gente tem já está acontecendo isso? Quer dizer, e quais, né, o que você vê de futuro com tudo isso que a Patrícia trouxe aqui pra gente? Então, professora, assim, a gente tem exemplos, inclusive, de imobiliárias que já estão utilizando isso, e eu acho isso fantástico. Por quê? Porque, imagine, vem uma pessoa de outro estado, quer comprar um imóvel, quer alugar um imóvel, e não tem a possibilidade de estar naquele local antes. Então, o que a imobiliária pode fazer? Ela pode trazer uma oportunidade, agora a gente aprendeu a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada, né, professora? Junto com a Patrícia, que ela trouxe essa especificação. Então, assim, você consegue trazer uma experiência, né, para aquele consumidor, e quando a gente fala de consumidor digital, eles querem uma experiência. Então, ou seja, o exemplo que a Patrícia trouxe, diante de você comprar um sofá, de você comprar qualquer que seja o produto, você ter a possibilidade de experimentar aquilo, nem que seja de forma virtual, isso é muito legal, isso é muito interessante. E aí, Patrícia, eu queria perguntar para você, como que você vê isso em relação à marca? Qual é a importância, né, da realidade virtual e realidade aumentada para o reforço da marca? Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de brand, né? Isso é muito importante para as marcas, isso é algo que está muito em alta, né? E é algo que também veio para ficar. Então, como é que você percebe isso relacionado às marcas? Nossa, eu vejo uma oportunidade imensa para as marcas, Gabriele, porque a gente fala, por exemplo, da comunicação individualizada, da comunicação personalizada e das estratégias de inbound, né? As estratégias de inbound, ela utiliza conteúdo que é relevante para o consumidor como interface de comunicação e de vendas, né, com o consumidor. Então, imagine uma possibilidade, por exemplo, de uma marca criar um conteúdo online que atrai o consumidor pelo fato daqueles produtos já estarem perfeitamente alinhados à casa dele, por exemplo, ou ao estilo de vida que ele leva, né? Então é como se eu recebesse, ou como se eu acessasse um conteúdo com móveis e opções de decoração que já encaixam perfeitamente, não somente no meu gosto, no meu estilo de vida, mas também nas dimensões que eu tenho dentro da minha casa, né? Então, você tem um super inbound, você tem uma potencialização da comunicação, de uma comunicação que é completamente customizada, né, individualizada. E eu vejo que a maior vantagem também em relação ao branding, Gabriela, é a questão da experiência da marca. Porque quais são as experiências que estão disponíveis hoje? A gente tem a possibilidade de acessar uma marca por meio das plataformas digitais, e a gente tem como acessar uma loja física. As marcas com a realidade virtual vão conseguir proporcionar uma experiência de vendas completamente nova, uma forma do consumidor experimentar e viver a marca de uma forma completamente nova. Então, por que reproduzir simplesmente a experiência que ele teria no varejo físico ou no varejo online? Elas têm a possibilidade assim, de criar algo completamente novo, né? De criar, assim, de serem criativas realmente, né? De pensar em espaços, por exemplo, para avatares voadores. Elas podem realmente, né, serem muito criativas aí na hora de criar essa terceira opção de experiência, né, dos consumidores com as marcas. Então, uma oportunidade imensa, né, para o branding, que é justamente o resultado da vivência do consumidor com as marcas. Sabe que eu tive uma experiência realmente na questão de pintar a casa, né? Para você ver, você tirando fotos, né? E aí, então, você colocando, né, dentro você leva as fotos ou manda as fotos e depois você vai, coloca o óculos para você ver como que realmente a sua casa fica, né? Com os móveis que você tem, realmente com as cores. E aí você pode ir mudando as cores, colocando. Não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas, gente, é muito legal. É muito legal. É uma experiência única que te marca, né, professora? Você tem um relacionamento com a marca que aquilo ali vai te marcar para sempre. E é nisso, assim, o relacionamento que a gente tem com as marcas é algo muito subjetivo. E é algo que é totalmente emocional. Então, assim, aquilo, quando você pensa em comprar uma marca, você vai lembrar daquela marca que te
trouxe uma experiência marcante. Verdade. Então, assim, as empresas, as marcas podem e devem, né, Patrícia, investir nessa tendência, né, e colocarem a criatividade, o time criativo, o time de marketing, time de inovação, para trazer novidades, né, porque é isso que a gente quer, né, a gente não quer mais do mesmo. O que você vai fazer enquanto dono de negócio para se diferenciar? É exatamente certo? Isso. Eu acho que agora está na hora de quem tá... isso aí. Eu acho que quem está na hora agora, Paty, de quem está aí, Gabriele, no chat, colocar exatamente se já passou por alguma experiência como essa, de realidade virtual, de realidade aumentada, para ver se realmente, ou se você é empresário ou quer ser um empreendedor, quais seriam as suas ideias para justamente melhorar o branding, né? Fazer essa conexão do seu produto com o consumidor. Mas eu acho que também isso não são só flores. Não. Eu acho que nessa questão não são só flores. Ô, Patrícia, conta para nós aqui se existem questões negativas, impactos também que não são, né, tão positivos quando a gente fala em realidade virtual ou a gente fala em realidade aumentada. Professora Elaine, então, esse programa de doutorado que eu estou cursando, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, é o desenvolvimento da ciência e tecnologia a partir da perspectiva social. Então, a gente faz esse exercício muitas vezes de tentar prever possíveis impactos, né, de uma tecnologia sobre o contexto, né, social. Então, sim, é possível aí a gente antecipar algumas coisas que podem não ser tão legais assim, como, por exemplo, vamos supor que começa a ampliar bastante a quantidade de produtos vendidos a partir dessas plataformas de realidade aumentada e realidade virtual, e as empresas comecem a demitir pessoas no varejo, né? No varejo físico, eu digo. Então, o aumento do desemprego, né, pode ser um impacto ruim. A gente pode... justamente porque essas plataformas elas têm um custo menor, elas têm um custo elevado para a implantação, mas para a operacionalização elas têm um custo muito baixo, né? Então a gente pensa que as empresas vão conseguir lucrar mais investindo menos. Então é possível prever aí uma perda de empregos aí no varejo físico, tá? Outro impacto negativo que isso pode trazer é com relação à própria percepção de identidade das pessoas. A gente pensa, por exemplo, no público jovem que já está tão imerso, né, nas telas, nas redes, e nesse universo eles vão poder criar avatares e entrar nas lojas, quer dizer, toda a oportunidade que eles têm de desenvolver suas habilidades sociais fora do ambiente online, né, tendem a ser reduzidas cada vez mais, porque não é mais necessário que eles saiam, né? que eles tenham que ir para as ruas e interagir com pessoas reais. Então, isso também pode tanto criar um problema de identidade, da questão da identidade, especialmente para o público jovem, né? Quanto a dependência, né, tecnológica também, né, Patrícia? A dependência e a dificuldade, quer dizer, ampliar essa dificuldade que os jovens têm já em relação ao contato pessoal, né, a relação pessoal com outros indivíduos. Tá? Então, a gente pode já antecipar algumas coisas aí nesse sentido, né? E tem também, com relação a qualquer tecnologia, pessoal, que é implantada, os celulares, por exemplo, né? Os smartphones, por exemplo, ou as plataformas de realidade virtual e de realidade aumentada, elas acabam gerando uma certa exclusão social. Mas por que exclusão social? Porque vão acessar essas plataformas pessoas que já têm todos os dispositivos para poder, né, entrar nessas plataformas e já detêm todo o vocabulário de alfabetização digital que é necessário para que elas transitem, para que elas façam aquilo que elas quiserem dentro desse universo. No entanto, aqueles que não detêm acesso a essas tecnologias vão se sentir cada vez mais excluídos de todo esse universo. Então, por exemplo, se a gente for pensar num trabalhador pouco qualificado, de repente ele começa a ver que todos os empregos dizem respeito a você ser um vendedor dentro do ambiente de realidade virtual. E ele nunca nem ouviu falar nisso, ele não tem nem como acessar isso, ele nunca teve uma experiência com relação a isso, né?
Então, a gente pode pensar em alguns impactos, né? A perda de empregos, a questão da identidade dos jovens e essa questão que eu acabei de comentar, né? De desigualdade social, tá? E também um certo exagero em termos da expectativa que pode ser criada pela marca em relação àquilo que ela é, de fato. Então, os produtos, eles podem ser um pouco mais bonitos do que eles são na realidade, a marca pode ser um pouco mais incrível e imaginativa e criativa do que ela é na realidade. Então, sabe, ela pode acabar exagerando as expectativas das pessoas em relação àquilo que acontece de fato, aquilo que é a realidade. Nossa, quer dizer, o online é realidade também, né? Mas quando a gente fala em realidade, é a realidade fora aí do ambiente online, né? A realidade já traz esse peso, né? Que é real. Então, às vezes, você vai criar essa expectativa que é real, né? Patrícia, você não tem noção que... pode terminar, desculpa. Quando a gente fala de exagero de expectativas, né, que essas marcas podem acabar produzindo dentro desses ambientes, a gente tem que pensar que pessoas, quando elas entram nesses ambientes imersivos, elas estão vivendo uma experiência ali que é muito mais completa, que é muito mais ampla do que simplesmente você estar numa tela de computador, né? Então, a gente pode até ir um pouco além nessa problemática e pensar até na questão da desinformação que isso pode gerar, né? Verdade. Porque você fala para um adolescente, ei, calma lá, mas você entrou no ambiente de realidade virtual dessa empresa, mas uma experiência que ele viveu de uma forma tão abrangente que ele toma aquilo como realidade. Sim. Então, até com relação à desinformação, isso pode ser pensado, né, que deve ser levado em consideração. Nossa, Patrícia, uau! Que aula! Que aula! Quantas informações, quantas tendências, quantos desafios que a nossa área de marketing tem pela frente. Patrícia, eu só tenho que agradecer todo esse conhecimento que você trouxe, todas essas tendências que você trouxe, os impactos que você falou. Na verdade, é que dava pra gente marcar uma outra live só pra gente falar sobre isso, que eu acho que a gente passaria horas aqui conversando. Com certeza. E o tempo passaria e a gente não perceberia. Patrícia, muito obrigada. Passou muito rápido, mas eu só tenho que agradecer porque você trouxe informações assim, relevantes para todos esses nossos alunos e alunas, inclusive para a gente que está aqui, né, Patrícia? Com certeza. Gabriele, olha, eu já confundi a Patrícia com a Gabriele. São Patrícias, são Gabrieles na minha vida. Gabriel, né? Gabriel, a minha filha é Gabriele, e assim eu vou, né? Paty, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, professora Elaine, Gabriele, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse domingo, tá? Foi uma grande oportunidade, uma honra. Eu sempre estou à disposição para participar. É isso aí. E se a pipoca estiver acabando, faz um segundo, que a gente tem mais uma convidada, não é, Gabriele? Temos. Vai chegar aqui agora para a gente continuar esse papo maravilhoso sobre Grand Summit, quais são as tendências do marketing de 2025 a 2030, para que a gente possa bater esse papo. Tem a Gabriele, que está aqui do nosso lado também, da área de marketing, com uma experiência gigantesca. Aliás, professora, que logo vocês vão estar vendo nas telinhas aqui do Gran. Exatamente. Então, assim, só feras, mestres e especialistas que estão no mercado de trabalho e, por isso, vão colocando suas perguntas, vão trazendo suas dúvidas sobre essa questão para que a gente possa estar respondendo e a gente possa estar interagindo com vocês. E, enquanto isso, eu trago a nossa próxima convidada, que Legal. É por isso que o Tico e o Teco aqui da professora, né, que é a Patrícia de novo. Vamos lá, Pati. Só que agora é a Patrícia Graça. Tudo bom? Tudo bem, Patrícia? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Já vi que vocês estão lindas, maravilhosas, poderosíssimas. Então, em primeiro lugar, agradecer esse convite, né, que é tão legal a gente conseguir falar um pouquinho, a gente conseguir passar um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente experimenta na vida, né, como marketing, que às vezes a gente nem se dá conta. Então, primeiro, já tô atropelando todo mundo. Bora, que aqui é assim, a gente vai tocando ao vivo e a cores, a gente vai indo, bora lá.
Então, em primeiro lugar, assim, agradecer essa oportunidade de estar aqui, conta de estar pra trocando gente essa quem é experiência com você. vocês. Que Patrícia é você? Vai, conta pra gente. Bom, eu sou de São Paulo, capital. Eu já tenho uma graduação, eu sou formada primeiro em informática e agora eu estou cursando marketing, porque o bichinho do marketing me pegou alguns anos atrás, quando eu tive que fazer uma pós-graduação. Não tem jeito. E aí eu fiquei apaixonada e não consegui mais, até que eu consegui fazer essa graduação. É uma conjunção de tempo, de dinheiro, de oportunidades, e aí agora eu consegui, estou fazendo, estou curtindo demais esse curso, essa graduação de marketing aqui na Gran. Ela é nossa aluna da Gran Faculdade. Logo, tá Patrícia, você vai ver a Gabriele aqui como sua professora nas disciplinas de marketing. Yes. Mas aí, Patrícia, nós trouxemos, né, um assunto muito legal para a gente estar discutindo com você que é nossa aluna. O que você já viu nas nossas aulas? O que você realmente, porque você tem toda uma área de tecnologia já aí, né? Que você tem toda uma experiência, trabalha na área de tecnologia e a gente quer realmente entender essa mistura, a tua visão aqui, né, em relação a essa questão de marketing e essa questão da tecnologia. Então a gente quer falar de Customer Experience. E aí eu trago na tela, Paty, antes de fazer essas questões para você, vamos colocar aqui na tela, produção. Olha só, como que nós teremos a questão do marketing para 2030 com o impacto da IA? Eu consegui uma gravação aqui, olha só, vou trazer para vocês um vídeo, vamos prestar atenção aqui, olha só. Vou dar um play e a gente vai falar de experiência do consumidor. Eu acho que tá sem som, né? Você tá conseguindo ouvir, Patrícia? Você tá conseguindo ouvir, Patrícia? Não, tá sem som. Tá sem som, né? Mas tá. Então, assim, é uma pessoa lá no hotel, né? Vamos ver o vídeo aqui. E aí depois a gente coloca o link aqui no chat para vocês ouvirem o som. Fantástico, né? É fantástico. Não, e dá vontade de ir atrás, e ele faz justamente isso que a gente tem vontade, né? Deixa eu ver, que é isso? Como assim, né? Eu vou contar a minha idade, assim, né? Já quando eu contar aqui, porque eu acho que os nossos alunos que falam, nunca ouviram falar do desenho dos Jetsons. Mas assim, o desenho dos Jetsons, você já sabe o que eu tô falando? Ótima referência. A Patrícia não sabe o que é o desenho dos Jetsons, né, Paty? Sei sim. Sabe? Adorava. Então, olha só. Ufa, que bom, né? Eu achei que só eu ia conhecer o desenho. Quando eu vi esse vídeo, né? Eu na verdade, eu falei assim, gente, eu tô vendo a empregada lá, dos Jetsons andando pela casa, fazendo todo o trabalho, porque realmente, né? Esse vídeo traz pra gente, assim, uma questão que mostra o hóspede aguardando o jantar ali no quarto do hotel, tá? E eu realmente vou contar aqui pra vocês, né? Foi o meu marido que tava no hotel lá trabalhando, e aí ele falou, Elaine, eu vou gravar pra você levar, porque realmente eles ligaram, porque vejam como é essa relação que eu queria que vocês entendessem. Olha só, eu tava conversando com ele por telefone, e aí ligou, porque a gente tava no celular, né? E aí ligou no quarto do hotel o rapaz que ele falou, Elaine, tá chegando a minha janta? Mas a gente vai conversando enquanto isso, né? E aí, beleza, a gente tava conversando, dali a pouco tocaram no quarto do hotel. Eles explicaram pra ele que não seria uma pessoa, que seria um robô que iria até o quarto, que por isso que deu tempo de ele fazer a gravação para me mandar. E eu falei, nossa, isso aqui para uma aula de marketing é maravilhoso, né? Bora lá. Aí ligaram pro quarto para dizer qual era a senha que ele teria que colocar, para ele abrir ali o compartimento, tirar. E aí, então, mas a gente sentiu assim,
que faltou, sabe, eles explicarem. Porque ele ficou tão estupefato, inesperado, tudo aquilo, porque ele estava esperando realmente vir ali, né, o garçom, enfim, trazer no quarto o jantar. E aí, então, ele não sabia. Ele falava assim, Elaine, será que eu tinha que conversar com ele? Será que eu tinha que dar tchau? Eu não sabia o que falava. E ele não falava, ele só gravou. Só tinha o robô falando e o robô explicando, né? Cuidado, ele explica, né? Cuidado a sua mão, ao fechar eu vou fechar o meu compartimento. E quando ele sai do corredor, ele diz assim, aproveite para curtir o nosso lounge. Lá nós temos isso, 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 e ele vai saindo e ele vai fazendo a propaganda do hotel, e ao entrar no elevador, ele fala assim, abrindo a porta do elevador, estou entrando. Então, gente, e aí meu marido, depois ele desligou, ele falou, será que eu tinha que dar tchau pra ele? Será que eu tinha que ter conversado com ele? Porque é uma coisa assim que vai acontecendo na nossa realidade, mas não é mais futuro, já é agora, não é isso, Paty? Como é que tá essa questão do TI, do marketing misturado no nosso dia a dia de hoje? É tudo junto e misturado, né? Não tá mais pra gente dissociar, é intrínseco uma coisa na outra. Às vezes a gente experimenta informática e não sabe que a reboque está vindo marketing, às vezes a gente está experimentando marketing e nem se dá conta de que está vindo a internet, a tecnologia, a reboque também, né? Fazendo um link com o que a outra Paty falou, tem alguns sites nacionais, de empresas nacionais, muito interessantes, falando também de experiência, não estou louca, não estou trocando de assunto completamente não, mas só fazendo todo o link de tudo que foi falado até agora, é uma experiência muito interessante, alguns sites de beleza, de produtos de beleza, tintas de cabelo, maquiagem, cremes, que você consegue fazer a sua experiência, você sobe a sua foto, e você vai trocando a cor de base, cor de batom, cor de cabelo, e você vai experimentando o que fica melhor em você. Então acabou aquela história de comprar base errada. Gente, eu amei, errado. Porque vocês não têm noção de quantas bases erradas eu já comprei na vida. Isso é uma experiência de vida. Porque, assim, isso é só um exemplo de como a informática está intrínseca no marketing. Porque isso é um baita golpe de marketing que as empresas conseguiram dar, golpe no bom sentido, tá? É um avanço, mas que a tecnologia está intrínseca e a gente nem percebe. Pô, pera lá, isso daqui é marketing, mas pera lá, tem todo um aparato tecnológico por trás disso, né? E a gente não percebe. E às vezes a gente está consumindo um produto de informática que a reboque venha o marketing atrás. Por que eu estou usando isso? Por que eu estou usando dessa maneira? A gente nem percebe que a gente é altamente influenciado por todos os meios, né? Mídias, TV, redes sociais e tudo mais, né? Até a própria sociedade está sendo mudada pela tecnologia e por isso. E um outro grande temor, né, que as pessoas sentem, mas é o mito da IA, né? A IA vai tirar o meu emprego. Tudo bem, concordo com esse ponto. Por um lado, vão ter empregos que vão ser substituídos, não tem como isso voltar para trás. Acabamos de ver um exemplo agora, né? Acabamos de ver um exemplo aí no vídeo. Sim. Tem profissões que vão ser substituídas, sim, mas por outro lado, a IA, ela não funciona sozinha. Não. Né? Ela não vai se comandar sozinha, eu vou ter que ter programadores, eu vou ter que ter gestores, eu vou ter que ter pessoas colocando leis, advogados, então isso vai criar uma nova e ampla gama de empregos e possibilidades de trabalho. Então não é só, a IA é ruim porque ela vai tirar o meu trabalho. Sim, vai tirar uma parte, mas também vai criar um novo leque de profissões que algumas talvez até nem existam, mas algumas a gente até nem consiga prever agora, que elas vão surgir ainda. Exato. Então a gente tem que estar antenado a todo momento, né? E essa questão de realidade aumentada é justamente essa questão desses sites de beleza que fazem, que a gente consegue experimentar os produtos antes de comprar. Isso é sensacional! Você vai comprar numa marca que não tem, que você não conhece? Não, você vai comprar onde você consegue bater a base na cor da tua pele, a cor do cabelo, né? Sim. Então, assim, com certeza as empresas que conseguem implantarem essa tecnologia, elas vão estar um passo à frente, assim, não, vai estar assim,
vários passos à frente de quem não tiver essa tecnologia. A gente sabe que é uma questão de tempo para todo mundo, mas quem sair na frente leva sempre vantagem. É verdade, né, Gabriele? Com certeza, e eu acho que a Patrícia trouxe algo muito importante, que foi a questão desse medo que as pessoas têm da tecnologia, da inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que tem uma visão muito, na realidade, otimista em relação a isso, porque eu acho que a inteligência artificial, ela veio, na realidade, para a gente tirar, às vezes, aqueles trabalhos que são mais operacionais. E com isso, a nossa sociedade, né, e aí as organizações, né, e eu acho que o GRAN tem um papel importantíssimo em relação a isso, que dá essas condições às pessoas cada vez mais se capacitarem, né, professora? Porque o que eu acho? A tua profissão, às vezes, que é muito operacional, vai exigir de você uma formação. E aí, você que já tem uma formação, vai exigir de você uma especialização. Então, eu acho que, na realidade, a gente precisa, de fato, entender e usar a inteligência artificial para que a gente tire essas tarefas que são muito repetitivas e deixar com que a gente tenha possibilidade de criar, né, de ser mais inventivos. Então, isso a gente precisa usar a inteligência artificial a nosso favor. Exatamente. Né? E a Patrícia trouxe uma outra questão, que é essa questão de quanto mais a gente usa a inteligência artificial, mais ela vai conhecendo a gente. Inclusive, né, eu gravei uma aula sobre machine learning, que é justamente sobre isso, né, de você, cada vez mais a máquina vai entendendo e vai conhecendo aquele consumidor e vai trazendo uma experiência marcante. Então, ou seja, trazendo o exemplo da base, e que eu achei fantástico esse exemplo da maquiagem, que é uma grande realidade, né, para quem consome. Se a inteligência artificial já conseguir perceber que aquela ali é um comportamento que você tem, geralmente é aquele tom da tua pele, ela já vai te entregar uma experiência muito mais marcante, verdade, muito mais personalizada, entende? Então, assim, a inteligência artificial, ela pode, sim, otimizar e fazer com que os negócios cresçam cada vez mais. É verdade, eu acho que essa questão da experiência do consumidor a inteligência artificial, é isso mesmo que você falou, Gabriele, ela vai buscando as dificuldades que a gente tem de nos aproximar, né, de estarmos mais próximos dela, e aí ela vai nos trazendo as soluções para que a gente se aproxime cada vez mais, e que ela vai realmente nos ajudando a fazer essa conexão. Sim. Então, essa aproximação, Patrícia, que eu acho que você está numa profissão maravilhosa, uma tendência fantástica. O GRAN só tem que agradecer por ter você como nossa aluna, por estar na parte de tecnologia também, porque realmente ter você nessas duas áreas é o futuro, né? Realmente estar com o marketing de um lado e a tecnologia do outro é caminho, e deixar essa dica aí para os nossos alunos, que são duas áreas maravilhosas para que possa, né? E o GRAN tem contribuído com certeza para o teu futuro, para o futuro aí de toda uma expectativa profissional que você tem, né, Paty? A gente está terminando, Paty, mas a gente bora lá para a gente poder realmente entender se você está gostando realmente de unir essas duas áreas. Gente, assim, é sensacional, porque a gente às vezes nem percebe, né? Primeiro, o curso da GRAN, ele é super amplo. Então, do mesmo jeito que ele traz disciplinas de neurociência, disciplinas administrativas, ele também traz disciplinas como marketing de mídias sociais, ele traz essa questão do marketing com tecnologia muito próximo, muito presente, é o que eu estou tendo nesse semestre, que está maravilhoso. Então, assim, é uma tendência que não tem como a gente evitar, né? Não tem volta, é o futuro. Quem quer estar no mercado de trabalho tem que estar antenado com essas coisas, né? E uma frase que eu sempre ouço, né? Mas tem sempre aquelas pessoas que ligam no 0800 e não querem falar com a URA, com a inteligência artificial que está lá, que é um atendente. Mas isso é uma tendência que tem dia e hora para acabar. Quando a geração mais antiga, né? E eu me coloco nessa, porque eu também prefiro conversar com pessoas. Eu ainda tenho uma certa resistência em conversar com IA, embora eu seja da área de tecnologia, eu ainda procuro conversar com o atendente. Mas, por exemplo, a minha enteada, que tem 14 anos, ela já não quer mais conversar com o atendente, ela já vai direto na URA, sem problema nenhum, ela já vai escolhendo nos menus o que ela quer, e pra que eu vou conversar com alguém? Que tédio! Ainda fala assim, que tédio conversar com alguém, que tédio! Você é entediante. Então, assim, a hora que a gente começar
também, a hora que essa geração nova que está vindo tomar conta do mercado, os atendentes acabam, né? Os pessoais. Deve ficar um ou outro se tiver algum problema na URA, como backup, alguma coisa assim, mas a tendência é que a IA esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, é o futuro. Né? É o futuro. Vem para o marketing, tá aí. Vem para TI e vem para o marketing. O futuro é hoje, o futuro é agora. É agora. E, Patrícia, você com certeza vai ser um profissional muito mais completa, porque você vai trazer a tua experiência da tecnologia para dentro da área de marketing. A gente precisa de profissionais que entendam sobre isso, tá? Então, assim, pode ter certeza que a tua carreira vai ser um sucesso, viu? Paty, muito obrigada. Um beijo nesse coração maravilhoso. Obrigada por você ter aceito, ter colocado as suas experiências, os exemplos que você trouxe foram fantásticos. Sim. A gente só tem que agradecer. Com certeza. Paty, um beijo grande para você aí, tá? Gente, olha só que fantástico que foi esse summit de hoje. Muito rico, né, professora? Passaram assim os minutos voando, a gente não viu. Ou seja, já tá aqui passando para mim aqui na telinha, tempo esgotado faz quase 10 minutos, eu já tinha que ter terminado e a gente não consegue terminar porque a gente tem tanto assunto para falar. É muito bom, mas a gente volta ótima. Para novos summits na área de marketing com novas tendências, não é mesmo, Gabriela? Com certeza, pessoal, com certeza, eu tô o tempo todo me atualizando, é o que eu falo para meus estudantes, nós que somos da área de marketing, a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, Verdade. Acessando sites, vendo tendências, então você, que depois vai ser meu aluno, vai ver se já que não viu alguma das minhas aulas, né? Eu estou aqui, contem comigo, gosto muito dessa área, tá? E, professora, muito obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer. Tá? Adorei conhecer a professora pessoalmente. Exatamente. E foi excelente. Estou aqui para próximas lives. Podem me chamar que eu gostei muito. Viu? Obrigada, gente. Beijo grande. Tchau, pessoal. Até, Bom domingo para Até. vocês.